E aí eu vejo o Forex hoje, ele é um emprego, mas ele consegue. Quando eu vou te fazer uma pergunta e vou para você também nessa mesma pergunta, só que baseado em situações diferentes. Hoje, uma pessoa que quiser trabalhar, ele fala, eu quero sair da fábrica. Quanto que ele precisa ter, né, de aporte colocado dentro do Forex para ele conseguir ter um salário no mínimo de 200 mil ienes tranquilo? Vamos colocar um salário baixo de 200 mil ienes. Ó, isso é uma pergunta muito boa. E eu acredito que vai ajudar muita gente que está ouvindo esse podcast, tá? Eu tenho alguns alunos que eles pegam e falam assim, eu vou sair da fábrica, eu vou entrar no curso e já vou sair da fábrica. Eu acho loucura fazer isso. Só que tem gente que acontece? Não é só você colocar o dinheiro ali e achar que vai ganhar dinheiro. Que nem... Tem um aluno que ele falou a mesma coisa. Eu vou sair da fábrica já entrei na sua mentoria e tal. Eu achei loucura. Só que o cara já tinha calculado. Ele pegou, fez o quê? Ele já trabalhou 1 ano na fábrica, guardou dinheiro na fábrica. Ele já tinha o dinheiro para pagar a mentoria. Ele já tinha dinheiro para se bancar mais de meio ano. E ele já tinha contando o dinheiro do seguro-desemprego. E ele já tinha um dinheiro que ele ganhava em ações. Então, ele já tinha calculado tudo, né? Porque, na verdade, se você para e fala assim, eu vou parar e vou viver de Forex. Cara, você precisa calcular tudo, porque não é de um dia para o outro que você vai ganhar. Você ainda vai ter que aprender aquilo para depois conseguir ganhar. E mesmo assim, quando ele começou a ganhar dinheiro, acredito que ele começou com, acho que foi 200 ou 300 mil. Mas isso depois de muito tempo que ele estava estudando, para ele fazer assim, hoje, a minha meta esse mês é pagar a conta de luz. Então ele pegou, fazia o dinheiro da conta de luz, conseguiu, mérito dele. Aí ele falou, agora eu consigo pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de luz, mais a água. Ele batalhava, conseguia, e ele foi de degrau até chegar e falar assim, agora eu vou pagar o aluguel. Chegou uma época que agora ele paga todas as contas dele, das despesas, e ainda no final do ano ele pagou a passagem dele e da esposa dele, eles vão para Tailândia com a gente. Então, isso daí é uma organização, e não é todo mundo que consegue fazer isso. O cara é um exemplo de disciplina. Então ele já fez todo o estudo de quanto que ele gastava por mês, para ele poder ficar parado e estudar. Quanto tempo ele já sabia que ele precisava para poder entrar numa conta real. Então, tudo isso você precisa de muito dinheiro. Então, se o cara fala assim, eu vou pegar 200 mil, vou botar no Forex, vou fazer aí 100, 200 mil por mês, vou sair da fábrica. Cara, é um erro enorme. É totalmente desorganizada essa pessoa, é totalmente fora da realidade. Então, se você me fizer essa pergunta... No mínimo, se o cara pegar e querer entrar no mundo do Forex desse jeito, no mínimo, uns 2 milhões ele precisa. Ele tem que ter de aporte dentro do... Sim. Aí ele vai estar usando a alavancagem de quantos por cento? Vai ter um lucro de 1%, mais ou menos, ou não? Quanto por Depende cento? de 2 quanto ele milhões? colocar. Vamos supor, se ele 20%. pegar e colocar 300 mil, ele vai pegar e vai fazer uns 60, 70, 80 por mês de início. Até ele se profissionalizar e pegar mais o jeito, né? Pegar toda a logística toda, demora. Para ele conseguir dobrar aquilo lá em um mês, demora muito. Quantas operações você entra diariamente no normal? Depende da Não, é volatilidade. que você já é um cara já experimentado, é uma pessoa que está começando. Elas entram em quantas operações diárias para pegar e tipo... As pessoas querem entrar ao máximo. O problema é que elas não conseguem entender que quanto mais você tem posições dentro do mercado, mais risco você tem. É maior o risco. Sim. Então as pessoas vêm, colocam um monte de posição e acham que vai acertando, eles vão conseguir ganhar muito dinheiro. Quando na verdade, somente uma operação ela já te dá o valor que você precisa. Então, por exemplo, hoje mesmo de manhã, eu dei aula com meus mentorados, a gente pegou, acho que fez 1 ou 2 operações. Nessa oportunidade, eu fiz 500 mil
e os outros lá fizeram, cada um fez o valor deles. Você, para fazer 500 mil numa operação, duas operações que você fez, quanto você tem de aporte para você dar? Eu tava com, tô com 28 milhões. Entendi. Mas mesmo assim, você não precisa de tudo isso para fazer isso tanto. Aqui, se a gente tiver oportunidade, a gente acaba dobrando essa conta aqui. Bem, daqui a pouco a gente vai pegar, a gente vai vivenciar, ele vai fazer umas operações ali, vai ficar milionário, ele vai doar o dinheiro pro Cash Brother. Né? E aí eu vou a pergunta para você, tipo, com ações, a parte de mercado de ações, a parte de mercado imobiliário, tipo, vamos na parte não, que você faz uns tipos de investimentos na parte de construções também, mas tirando isso daí, desenvolvimento, vamos na parte na onde você vai mexer com home broker, aí vai estar né, dentro do mercado de ações ou derivativos, sei lá, vamos lá. Uma pessoa, quanto que ela precisa ter de aporte para ter de retorno financeiro 200 mil ienes mensal? 200 mil? Tá. Então nós vamos multiplicar 200 por 12, vamos encontrar 2 milhões e 400, correto? Sim. Aí 2 milhões e 400 a pessoa pode dividir. Aí vai depender do mercado, e até essa pergunta é boa, porque o pessoal fala assim, porque ó, a gente pode pegar aqui e até brincar aqui com isso, né? Aqui no Japão a gente vai considerar, e no Brasil também seria interessante a pessoa considerar da mesma ordem aí, tá? Você vai pegar 2 milhões e 400 no ano e dividir por 6%. Aí você vai encontrar que você precisa de 40 milhões para ter aí os 200 mil por mês. 40 é muito 40 dinheiro, milhões. Muita coisa. É muita coisa. Isso no mercado financeiro. E aí vocês lembram que eu falei aqui que eu não... financeiro, ações, no mercado financeiro, para gerar dividendos. Isso tem alguma... A gente tá falando do mercado, assim, isso é em qualquer lugar do mundo? Ou tipo, o Japão é porque o Japão paga menos? É mais devagar? Aí que tá o grande X da questão, que assim como o Roberto enfrenta o problema das pessoas que elas vêm com um certo grau de ignorância em relação ao mercado de Forex, no mercado de ações também acontece a mesma coisa. E aí é uma das grandes batidas que eu tenho aqui com o pessoal fala, mas no Brasil o yield é 12%. Meu amigo, mas no Brasil a pressão inflacionária histórica, ela é ao ano entre 6% a 7%. Isso pelos indicadores oficiais. Se você for na realidade, a percepção do pessoal é inflação muito maior no Brasil. Então, assim, eu sempre digo que se a pessoa tiver uma geração de caixa de 12% no Brasil, metade ela vai ter que reinvestir se ela quiser que essa carteira de dividendos seja sustentável nos próximos anos. Porque se ela extrair 12% de dividendo, porque aqui nessa lógica aqui, vamos aplicar se aqui no Japão nós tivéssemos o mesmo patamar de yield, de dividendo e yield do Brasil. Então eu estou falando de 2 milhões e 400 no ano, 200 mil por mês que você está querendo, vezes 12, 2 milhões e 400, dividido por 12, que vai dar metade, né? Vai dar 20 milhões, né? 20 milhões aqui, não precisa nem de conta. 20 milhões já reduz drasticamente, correto? Só que se eu vivo numa realidade de Brasil, com dividendo yield alto, mas com pressão inflacionária, se eu estou recebendo 200 mil por mês aqui, baseado nos 20 milhões aportado, eu tenho que ceder 100 mil, deixar 100 mil para ser reinvestido. Senão, daqui a alguns anos, essa carteira se torna insustentável. Então, lá também vai ter que ser nessa lógica, como se fosse, né? Se fosse a realidade do Brasil aqui, 40 milhões do mesmo jeito. Aí, vocês lembram quando eu falei aqui que eu não defendo o investimento no mercado de ações como um fim em si mesmo para sempre. Eu comecei com ações, vou fazendo aqui meus apostas, investimento de dividendos, não quero saber de outro mercado, é só ações e tal. O processo vai ser mais lento, justamente por conta da capacidade de rentabilidade do mercado de ações. Quando você vai para a economia real, que é o meu mercado, por que eu fui para o mercado imobiliário, desenvolvimento imobiliário? Porque a gente consegue dobrar capital num espaço aí relativamente curto. De 2 anos você consegue dobrar capital. Então você imagina, poxa, eu preciso de 200 mil para viver. Vamos fazer as contas aqui de novo. Eu preciso de 200 mil para viver. Quanto que está o câmbio hoje em real? Vamos buscar o mercado brasileiro aí de imóveis dentro dessa lógica aí do desenvolvimento. Real, se não me engano, está 30 ienes aí o dólar, né? Então, eu estou falando de 30 ienes o real, né? Estou falando de 6.660 vezes 12. Tá? Se eu consigo dobrar a capital a cada 2 anos, por exemplo... Então, se eu ficar com 50% disso e os outros 50% eu reinvestir, a cada 2 anos eu extraindo 50%, estou falando então aqui de 50%, 160 mil. Com 160 mil eu consigo fazer investimentos,
dobrar esse recurso, pegar metade disso para viver e a outra metade para reinvestir. Então eu diminuo o meu tempo, isso vai depender do mercado, mas é economia real, né? Não é um mercado passivo de eu esperar ali acontecer, é economia real. A gente tem que fazer alguns procedimentos para chegar naquele valor de dobrar capital. Então aí se assemelha muito no mercado Forex, que você trabalha mais com uma renda, como se fosse uma renda mais ativa, né? Sim, uma renda passiva, uma renda ativa. A parte da diferença que eu enxergo, eu já até exemplifiquei isso daqui uma vez, é que a parte do mercado de ações é que eu falo que a parte das ações, fundo imobiliário, todos esses negócios, é como se eu exemplifiquei como uma vaca. Então os dividendos são o leite que a vaca gera. Só que se algo der errado na vida, você pega assim, se não for suficiente o leite, você mata a vaca e faz um churrasco. Tá ligado? E tipo assim, aí vende a carne, faz o que você quiser com o negócio. No Forex já é diferente, né? Você tem lá, todo o seu dinheiro é leite. Isso. Entendeu? E você vai fazer queijo com isso, vai fazer o que der para fazer derivado do leite. Mas não é seu, né? É seu o dinheiro que você ganhou ali. Mas você não tá comprando um negócio que vai ficar ali parado. Tá entendendo? E vai depender de valorização. É uma ferramenta, o seu dinheiro é uma ferramenta de trabalho. Matéria-prima que você Ele usa. é matéria de trabalho, né? E quais são as complicações hoje? Give it to me like. I love you. Tell me what you want, what you need. 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 I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race.